Bem-vindo, hoje 7 de janeiro de 2026, quarta-feira. Chegamos na metade da semana, começando o ano sempre consagrando a nossa vida a Deus, aos projetos do Senhor. E hoje nós vamos meditar a palavra de Deus com este título: Jesus, razão da nossa fé. Nós temos fé em Jesus, mas não por ver os milagres de Deus, mas porque Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo, um com o Pai e o Espírito Santo de Deus, o amor do Pai, o amado Jesus, este amor entre os dois gera o Espírito Santo, o sopro de Deus sobre as nossas vidas, o amor de Deus derramado nos nossos corações, e nós devemos de acolher este amor derramado sobre cada um de nós, porque o nosso Deus se fez carne, morreu numa cruz, ressuscitou e está no meio de nós, porque nós falamos de Jesus, porque a todo aquele que se reúne em nome de Jesus, ele mesmo falou que eu estarei no meio deles. Jesus está no meio de nós, Jesus está aí, Jesus está aqui, Jesus está nos ouvindo, meu irmão. Jesus ouve a nossa voz, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. E o que precisamos fazer? Jesus já fez tudo por nós, tudo. E o que nós precisamos fazer? Dar uma resposta. E qual é a nossa resposta para Deus? Irmãos, vamos hoje ler e meditar a palavra de Deus, que está no Evangelho de Marcos capítulo 6, no versículo de 45 a 52. Maravilhoso este trecho, essa perícola, essa parte da palavra de Deus, deste milagre do Senhor. E olha que lindo. Imediatamente ele obrigou os seus discípulos a subirem para a barca, para que chegassem antes dele à outra margem, em frente de Betsaida, enquanto ele mesmo despedia o povo. E despedido que foi o povo, retirou-se ao monte para orar. À noite, achava-se a barca no meio do lago e ele a sós em terra. Vendo-os se fatigarem em remar, sendo-lhes o vento contrário, foi ter com eles pela quarta vigília da noite, andando por cima do mar, e fez como se fosse passar ao lado deles. À vista de Jesus caminhando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos ouviram e se assustaram. Mas ele logo lhes falou: tranquilizai-vos, sou eu, não vos assusteis. E subiu para a barca, junto deles, e o vento cessou. Todos se achavam tomados de um extremo pavor, pois ainda não tinham compreendido o caso dos pães. Seus corações estavam insensíveis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, ontem nós estávamos meditando sobre o milagre de Jesus de transformar a multiplicação dos pães e 2 peixes. É por isso que o Senhor fala aqui que estava despedindo-se daquele povo. Para onde que ele foi? Diz a palavra aqui, e despedido que foi o povo, retirou-se ao monte para orar. Jesus, neste momento, está nos ensinando que muitas vezes nós precisamos nos retirar em oração, em comunhão com Deus. Às vezes nós precisamos ficar na solidão nossa para entrar em comunhão com Deus. E oração, o que é? É conversa, é diálogo, é nós conversarmos com o Senhor, contar para Ele os nossos problemas, porque Ele é o nosso amigo, e amigo fiel, que nós podemos contar tudo para Ele.
mas também ouvir a sua palavra, como hoje nós estamos ouvindo esta palavra de Jesus, essa palavra que vai entrar no meu coração, no seu coração, e vai fazer morada, e vai nos transformar, porque o Senhor está nos ensinando que nós precisamos nos retirar para orar, nós precisamos ter um espaço na nossa casa, para a nossa oração. Aonde você mora, precisa ter um lugar de diálogo com Deus, de conversa com o Senhor, para ouvir o Senhor e meditar a sua palavra. Ou se nós queremos saber o que Deus quer para a nossa vida, nós precisamos ouvi-lo, meditar a sua palavra, falar para Ele também. Muitas vezes a gente quer realizar alguns projetos, mas não conta para Ele. Senhor, falar para Ele, se for para dar errado, que não aconteça. Então é assim que nós precisamos viver com o Senhor. Está nos ensinando aqui para nós nos retirarmos para orar. Mas a palavra, aquilo que nesta passagem toca o nosso coração e que hoje fique gravado para nós, é o versículo 50, que diz assim: coragem, sou eu, não tenhais medo. Meu irmão, o Senhor está nos dando coragem, força do alto. Quando o Senhor envia o seu Espírito Santo sobre nós, Ele está nos dando um poder, e um poder sobrenatural, não é um poder terreno. Então muitas coisas, quando nós queremos fazer sem Deus, e muitas vezes não dá certo, e às vezes aquilo dá certo, e você vê que não tem sentido. Por quê? Porque queremos fazer coisas sem Deus, não podemos fazer nada sem Ele, porque nós fomos criados para a honra e glória do Senhor. Quando o Senhor aqui conta nesta passagem que Ele estava caminhando sobre o mar, os discípulos achavam que Ele era um fantasma. Olha o poder de Deus, Ele está acima das ordens da natureza. E assim, meu irmão, neste milagre do Senhor caminhar sobre as águas, Ele está sim derramando prodígios, sinais e milagres em nós. Esse dia que nós precisamos agradecer a Deus pelo dom da vida, pelo nosso trabalho e por tantos milagres que o Senhor tem feito. Neste momento eles achavam que eram fantasmas, não, aquilo ali era um milagre, porque caminhar sobre as águas é um milagre de Deus. Então, meu irmão, às vezes nós precisamos sim de um chacoalhão, quando nós não temos fé no Senhor. Às vezes nós temos que passar por tribulações, para que nós comecemos a se voltar para Deus. Às vezes um da nossa família tem que pegar uma doença, para que nós nos convertamos ao Senhor. O bom seria que nós viéssemos para o Senhor, sem passar sobre isso, mas às vezes é preciso, o Senhor quer nos salvar, e se nós não dobremos o nosso coração a Ele, nós vamos precisar passar sim, pela dor para nos converter. É melhor ir ao Senhor pelo amor e não pela dor. Então, meu irmão, se volte para Ele, se volte para esse Senhor que morreu na cruz por cada um de nós, que sofreu, que pagou o preço, um Deus que paga o preço, que nós erramos. Ele não errou, mas nós queremos sim, às vezes querer nós mesmos nos pagar o nosso preço. Eu errei e sozinho eu vou conseguir. Não conseguimos. Somente um Deus bondoso, amoroso, um Deus eterno e todo-poderoso, para assim nos fazer santo. Que este dia, com este milagre de caminhar sobre as águas, e sobre esta passagem, quando Jesus fala para os discípulos, coragem, coragem, sou eu, não tenhais medo, o Senhor nos ensina a nós não termos medo do mundo. Não, porque o medo não vem de Deus, a coragem vem, e o Senhor está derramando sim o seu Espírito Santo sobre nós, para nos dar a coragem de viver o seu projeto, mesmo nas perseguições, a coragem de falar de Jesus, a coragem de muitas vezes ser perseguidos por causa de Jesus, ser perseguidos porque ama, ser perseguido porque a nossa vida é de Deus, e mesmo assim, nós glorificamos a Deus, porque somos inteiramente do Senhor. Coragem! Jesus venceu o mundo, e Ele está comigo, e Ele está com você.
Deus te abençoe.